Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Igreja Metodista Renovada do Heitor Rigon. Antes de irmos ao vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para que você não perca nenhuma de nossas mensagens, fechou? Hoje é um dia especial, nós vamos celebrar a ceia, né? E é um dia que a gente relembra e lembra, né, a crucificação de Cristo, a sua morte na cruz e tudo aquilo que ele sofreu para salvar cada um de nós, amém? Eu gostaria que você abrisse a Bíblia no livro de Mateus, capítulo 13. No versículo 44. Mateus 13, 44. Amém. Amém? Mateus 13, 44. Vai estar aqui projetado, né? É isso. Diz assim a palavra do Senhor. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele vai e vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas. E encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Igualmente o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar e que apanha toda a qualidade de peixes. Estando cheia, a puxam para a praia e, assentando-se, apanham para o cesto os bons, os ruins, porém, lançam fora. Assim será na consumação do mundo. Virão os anjos e separarão os maus entre os justos. Amém? Vamos ler também, já aproveitar, já ler tudo de uma vez. Lucas capítulo 9, um pouquinho para frente. Lucas 9. No versículo 23. Diz assim: Eu dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Amém? Bom, começando pela parábola de Mateus, Jesus estava comparando o reino dos céus a algumas coisas para qual as pessoas conseguissem entender a dimensão do reino. E às vezes a gente para pensar e analisar sobre o reino dos céus, e Jesus ele dá a entender que certas pessoas, ele fala muito sobre outras, ele dá outros exemplos um pouco antes, mas ele dá a entender nessa parte que muitas pessoas que encontram o reino dos céus, algo de grande valor, despojam ou abrem mão de tudo aquilo que possuíam até o momento, para alcançar essa coisa de grande valor que ele achou. Então ele compara o reino dos céus a um homem que saiu para um campo e achou uma pérola muito valiosa. E quando esse homem acha essa pedra valiosa, ele vai e vende tudo que ele tinha para comprar aquele campo. E aí depois que compra aquele campo, ele, pela alegria de ter achado aquela pedra, ele vai e vende tudo e compra aquele campo. E depois ele fala também que é como um homem que é negociante, um homem que sai para vender coisas e comprar coisas. E aí ele acha uma pedra de muito valor. E ele fala assim que também essa pessoa, encontrando a pérola de grande valor, vende tudo e compra essa pérola de grande valor. E ele fala também de uma rede que é lançada ao mar, que as pessoas pescam, jogam a rede, aí trazem as redes para a praia, e ali na praia separam os peixes grandes e os pequenos. Aí os peixes bons para comer, guarda, joga no cesto, e os pequenos devolvem. Essa comparação do reino dos céus, ela tem muito a ver com as nossas vidas nos dias de hoje. Por quê? Se Jesus comparou o reino dos céus a uma pérola tão preciosa, tão cara, de um grande valor inestimável, da qual as pessoas que a encontraram abrem mão de tudo para ficar com essa pedra, nós começamos a analisar na nossa vida se nós realmente achamos essa pedra.
se nós realmente achamos esse algo de tão grande valor, se nós realmente temos esse algo de grande valor em nossas vidas, porque quando vivemos de uma maneira da qual a gente sempre quer, de não abrir mão de nada do que nós possuímos, é porque nós ainda não achamos algo de maior valor nisso. Quando a gente vive da maneira que eu quero viver, do jeito que eu sou mesmo e ninguém me muda, é porque eu ainda não encontrei algo que vale a pena mudar por aquilo. Essas pessoas que encontraram nessa parábola, embora seja uma parábola, essas pessoas que Jesus mostra, quando elas encontraram algo de grande valor, ela abre mão de tudo. Então, ou nós ainda não encontramos essa coisa de grande valor, ou o que encontramos não tem um grande valor sobre a nossa vida, quando nós não conseguimos abrir mão de tudo da nossa vida. De tudo. Nós lemos também em Lucas 19, que Jesus falou assim: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, e dia após dia tome a sua cruz e siga-me. Quando a gente fala do reino dos céus, é a coisa mais preciosa que um homem poderia encontrar na terra. É a oportunidade de nós termos a salvação e nos conciliarmos com Deus. É a oportunidade que nós temos de sermos salvos pela graça e pelo amor de Cristo, de Deus, que enviou o seu Filho para nós. E quando nós encontramos essa graça, nós temos que entender que tudo aquilo que nós tínhamos, ou que nós sabíamos, ou que nós achávamos que sabíamos, não tem valor nenhum, porque nós encontramos essa pedra de tão grande valor. Essa pedra que vale muito, mas ela tem que valer algo para você, para que você abra mão daquilo que você pensa que vale. Quando a gente encontra essa pedra, a gente, como essas pessoas que foram citadas, elas abrem mão daquilo que tem menos valor. O reino dos céus e o evangelho de Cristo, ele nos constrange, nos conflita, todos os dias. Por quê? Porque nós temos que abrir mão de coisas para ganhar. Nós temos que abrir mão de coisas para poder ganhar algo no reino de Deus. Às vezes nós estamos tão acostumados a falar assim: olha, traga isso, que Deus vai te dar isso, traga isso. Mas a gente tem que aprender que para nós alcançarmos as benevolências, as bênçãos de Deus, a comunhão com o Pai, nós temos que abrir mão de muitas coisas. Temos que abrir mão, às vezes, de um tempo, de algo que a gente gosta demais. Para ter um tempo de intimidade com Deus, por exemplo, na oração. Às vezes a gente não consegue ter um tempo de oração. Às vezes a gente não consegue ter um tempo de leitura da Bíblia. Porque a gente gosta de fazer outras coisas. Não é porque o tempo é curto. Porque a gente deita na cama. Eu não sei vocês, mas eu tenho às vezes o costume de ficar no celular também mexendo, antes de pegar no sono. E com o celular na mão, você demora para pegar no sono, né? Ainda mais você ficar vendo rede social. Você não dorme. Eu não sei se você tem esse costume. Aí você vai falar assim: mas eu não tenho tempo para ler a Bíblia. Mas você lê tanta mensagem de WhatsApp. Tem gente que lê mensagem de WhatsApp o dia inteiro, manda mensagem o dia inteiro. E aí você fala assim: mas eu não tenho tempo para ler a Bíblia. Às vezes a gente lê tantos jornais, tanta coisa na internet, tanta rede social. Às vezes a palavra de Deus ainda não se tornou para nós o maior tesouro que nós pudéssemos encontrar. Talvez ainda a palavra de Deus não seja para nós esse grande tesouro do qual a gente tem que abrir mão das coisas pequenas para alcançá-lo. Como aquele homem que estava procurando um terreno e achou um tesouro muito grande. E aí ele vai lá e vende tudo que ele tem, vende o terreno que ele tinha, para comprar aquele terreno, para adquirir aquilo. Comparando com as nossas vidas, a gente tem que abrir mão do que a gente possui e acha que tem algum valor, para alcançar essa intimidade com Deus e ter esse relacionamento com Ele. Abrir mão para a gente poder conhecer ao Senhor. Como? Através da leitura da palavra, da oração, para que a gente possa ver o que realmente Deus quer nos mostrar. Então a palavra de Deus, ela tem que ser como esse tesouro também. Algo que a gente vai ler todos os dias, meditar todos os dias, se precisa ouvir todos os dias, falar dela todos os dias. E esse homem, quando ele acha esse tesouro, é interessante que ele abre mão de tudo. O reino de Deus, ele nos leva a um conflito interno nosso, porque nós temos que abrir mão. Jesus nunca falou para você assim: olha, pode vir, que eu dou um jeito, eu converso com meu pai lá e a gente passa isso daí. Não passa. Não passa. Ele falou assim: se você quiser me seguir, negue-se a si mesmo. E é isso que a gente tem que aprender a fazer nos dias de hoje, é negar.
ter uma autonegação de nós mesmos. E negar a nós mesmos não é negar a nossa existência, mas é negar os nossos desejos, é negar as nossas próprias vontades, é negar aquilo que nós mais queremos fazer por algo maior. É abrir mão de, às vezes, vamos dar um exemplo assim, jogar um videogame 2 horas para ler a palavra, meditar na palavra. Seja 1 hora, aí você divide o tempo, se você acha que 2 horas é muito, você divide o tempo, joga videogame 1 hora. É abrir mão, é negar de você mesmo, é negar você mesmo, no sentido de que quando você for praticar algo que não condiz com aquilo que Deus concorda, você não faz. Por quê? Porque a nossa vida, ela tem que refletir aquilo que nós encontramos de maior, que é o Cristo ressuscitado na cruz. É o Cristo crucificado e ressuscitado ao 3º dia. E é por isso que Jesus nos orienta a nós que quisermos seguir a Ele, negar a nós mesmos. E todos os dias, ou dia após dia, pegar a sua cruz e segui-lo. E a cruz é um instrumento pesado, de vergonha. A cruz é um instrumento que muitas pessoas não queriam ou não querem carregar. Na época de Jesus, a crucificação era algo vergonhoso. Então ele usa a cruz como exemplo para que nós pudéssemos carregar todos os dias. E a crucificação, a prática da crucificação, ela já existia antes de Cristo, 600 anos antes de Cristo. E ela foi terminar no 4º século depois de Cristo, quando Constantino se converte, né? E toma posse, vamos dizer assim, da igreja, e manda que pare as mortes desumanas, vamos dizer assim. E eles falam que os gregos também costumavam utilizar esses métodos de morte para punição. Os persas também utilizavam para punir os altos oficiais. E os romanos, quando Jesus morreu, e foi os romanos que os crucificou, eles usavam para punir classes inferiores, escravos, criminosos violentos, guerrilheiros de províncias, rebeldes, né? E eles se especializaram nesse tipo de tortura. E a cruz era um instrumento de persuasão contra os rebeldes. Apesar de ser uma condenação terrível e vergonhosa, ela era praticada publicamente. E geralmente, a vítima que era crucificada, ela era crucificada nua e não tinha nem o direito de ser sepultada dignamente. Eles deixavam o seu corpo lá para que os animais comessem, ou então jogavam os seus restos no lixo, onde decompunha junto com os lixos humanos. Então a crucificação, a cruz, ela não é algo que é tão bonitinho como a gente vê hoje. As pessoas, os famosos, né, se convertendo e acham que porque estão falando que está na igreja pode fazer o que eles querem. Ah, mas eu canto no mundo, eu danço, eu faço isso, mas é para a glória de Deus. Não existe. Jesus falou assim que se você quiser seguir Ele, você tem que negar a si mesmo. Ah, mas é o trabalho dos artistas. Não é trabalho, porque Jesus falou assim que o homem, quando encontra uma pedra de grande valor, ele abre mão de tudo. Então o reino de Deus para eles ainda não tem o valor que talvez tenha para nós, de abrir mão de tantas coisas, de tudo que nós queremos, de tudo que você deseja e colocar a sua vida diante daquilo. Entregar a sua vida por aquele algo de grande valor e correr atrás daquilo que tem realmente um valor importante. O reino dos céus é semelhante a um homem que estava negociando, e aí ele acha uma pedra de grande valor. E o que ele faz? Vende tudo e compra essa pedra. E você às vezes, eu às vezes, ficamos guardando as coisas para tentar comprar essa pedra. Eu vou juntar mais, eu vou trabalhar mais, eu vou tentar me esforçar mais para comprar essa pedra. Olha, abre mão do que você tem. Se você quiser seguir a Jesus, você tem que negar a você mesmo. Você tem que abrir mão da sua própria vida. Você tem que morrer, como diz a palavra de Deus, como o apóstolo Paulo nos orienta, para sermos crucificados com Ele, mortos, expostos, envergonhados, porque nós éramos pessoas que estávamos condenadas, a cruz era para nós. Na época de Jesus, quando Ele foi crucificado, a gente vê bastante filme dele carregando uma cruz inteira, mas os estudiosos alegam que a pessoa, o condenado, carregava só o travessão da cruz, amarrado nos seus braços abertos.
E fala que Jesus no caminho caiu 3 vezes com aquele travessão. Mas sabe o que eles faziam antes de colocar a cruz sobre ele? Batiam neles, para que eles ficassem bem fracos, bem debilitados. E a sua pele, o seu corpo estava totalmente flagelado, moído, como diz o próprio Isaías, pelas nossas transgressões. E aí as pessoas pegam uma cruz. Hoje a gente vê cruz bonita, envernizada, lixada, né? Dá até vontade de falar, nossa, eu vou carregar a minha cruz. Mas a cruz de Cristo era uma cruz rude, uma madeira sem trabalhar. E ele carregou essa cruz para o Gólgota. Algumas pessoas acreditam que ele andou 600 metros com a cruz depois de apanhar tanto que ele apanhou. Depois ainda, caindo, as pessoas cuspiam nele. E para a gente ver, os soldados romanos fizeram o que com as suas vestes? Rasgaram e tiraram sorte para se cumprir a profecia de Isaías. Tiraram sorte sobre as suas vestes. E aí as pessoas acreditam que ele estava ali despido, nu, para ser crucificado. E aí as pessoas também ainda não têm um consenso sobre isso, de que ele estava totalmente nu ou se ele tinha algo cobrindo as suas partes. Mas era a tradição que as pessoas que fossem crucificadas nu, expostas à vergonha, ao opróbrio. E foi isso que Jesus fez. Mas sabe por quê? Porque ele queria salvar vidas. Porque ele queria morrer para que os homens tivessem a oportunidade de ser resgatado do inferno, das trevas. Sabe por que ele fez isso? Porque ele achou algo de valor, o qual poderia morrer e entregar a sua vida. E era o propósito de Deus que ele cumprisse tudo isso. E ele foi andando o Gólgota, o Calvário, a Via Cruz, né? Para carregar os meus pecados e os seus pecados. Para poder salvar a minha vida, para poder me dar a oportunidade de encontrar o reino dos céus, uma pedra de tão grande valor. E aí eu preciso fazer o quê? Negar a mim mesmo todos os dias e pegar essa minha cruz, porque o condenado era eu, e seguir após Jesus, andar após ele. Ah, mas você é uma pessoa boa? Ninguém. A Bíblia fala assim que não existia um sequer justo. A Bíblia não fala que existia uma pessoa boa, né? Ah, existiam os 2 bons, mas aí ele morreu. Não existia ninguém, justo nenhum sequer. E Jesus pagou o preço por pessoas como nós, que você olha e fala assim, não, eu tenho algo de valor. Não tem. Talvez você saiba fazer muitas coisas e isso agregue valor no seu conhecimento, na sua vida prática, mas se você for parar para analisar, a Bíblia fala assim que nós éramos inimigos de Deus, afastados de Deus, como ovelhas perdidas. E Jesus, ele morreu na cruz para nos salvar, para vir e buscar as suas ovelhas. Ele falou assim que um homem ou um pastor que tinha 100 ovelhas, perdeu uma. E o que ele fez? Deixou as 99 no aprisco e foi atrás dessa uma. E quando achou a uma, limpou ela e levou de volta para o aprisco. E essa uma era eu, era você, perdido no meio do mundo, do qual o próprio pastor foi atrás da gente e nos encontrou. A nossa vida tem que ser vista nessa forma de que nós não tínhamos a mínima possibilidade de termos um relacionamento com Deus, mas através do sacrifício de Cristo, da cruz pesada e sofrida e vergonhosa que ele padeceu por nós, através desse sofrimento, nós podemos ter acesso a Deus. E se nós podemos ter acesso a Deus através disso, nós tínhamos que nos dedicar a nossa vida a isso, dedicar a nossa vida a Deus, dedicar o nosso dia a Deus, dedicar o nosso trabalho a Deus, dedicar tudo o que nós fazemos ou fizermos a Deus, dedicar tudo o que nós somos ou que nós temos a Deus. Sabe por quê? Porque nós encontramos algo de grande valor, uma pedra preciosa. O mundo não pode dar isso para nós. As pessoas lá fora não podem oferecer nem um pouco disso para nós. E aí as pessoas vão falar assim, eu abro mão, né? A gente estava comentando na oração sexta-feira, nossa, de vez em quando bate um desânimo. Uma pedra tão preciosa, né? Vamos dizer assim, as pessoas gostam tanto de teologia da prosperidade. Digamos que você ganhou 1 milhão, mas você tem que correr atrás para pegar ele. Mesmo que você não alcança ele e está correndo faz tempo, você não para, não, eu quero esse 1 milhão, né? Não é assim? Gosto disso, eu quero 1 milhão, corre atrás. E aí as pessoas falam assim, eu vou desanimar. Não, mas vai desanimar, é 1 milhão. Tá doido, se fosse eu não desanimava, né? Assim que as pessoas falam. Já que as pessoas gostam tanto da teologia da prosperidade, vamos usar esse método, né?
essa ideia, para que nós entendamos. Olha, é isso, achar algo que tenha um valor tão grande para você que talvez você não saiba nem mensurá-lo, nem expressá-lo, nem poder demonstrá-lo, de tão grande que é esse valor. Mas você nunca vai desistir, fala assim, eu estou desanimado. Não, desanimado? Lembra da pedra preciosa que você achou. Ele fala assim que esse reino dos céus é semelhante a um homem que lançou a rede ao mar, e na hora que ele lança a rede ao mar e tira, leva para a praia, tem peixe de todos os tamanhos lá. E aí ele tira os pequenos e joga de volta. É assim, né? A gente que gosta de pescar, que é pescador, o Luiz sabe, testemunha viva, vai pescar, pega peixe, devolve os pequenos. Fica com os grandes, né, amor? A gente pega lá os melhores, coloca, né? Quando você vai num pesqueiro que pode pescar e soltar, você põe tudo dentro do saco lá. Aí na hora que você vai embora, você fala assim, eu vou levar algum. Aí você pega só os grandes, você não pega os pequenos, né? Você pega os grandes, joga os pequenos de volta. Porque é algo que tem um valor maior, né, para você. Vai matar a sua fome também, né? Um peixe maior. O reino dos céus é igual a um homem que lançou essa rede ao mar e colheu vários peixes. E aí no meio dos peixes grandes tem os pequenos também. Mas o que ele faz? Ele abre mão dos pequenos, lança fora. E é isso que nós temos que entender. Às vezes nós estamos mais preocupados e dando mais valor aos peixes pequenos e lançando fora coisas grandes. Os peixes grandes, abrindo mão de coisas grandes e guardando as coisas pequenas. Olha, não é isso que Jesus falou. O reino dos céus, se eu fosse falar para você com as minhas palavras, seria assim, de tudo que você tem valor, não chega nem perto daquilo que o reino dos céus representa. É uma pedra de muito valor, é algo valioso demais. Por quê? Porque é na cruz, é a cruz, o evangelho da cruz, como diz, né? É o Cristo reconciliando consigo a humanidade na cruz, reconciliando com Deus, o Pai. Todo aquele que crê nele, no sacrifício dele, a oportunidade de ter um relacionamento com o Pai lá na cruz. E você olhar para aquela cruz e falar assim, era para ser minha, era para eu carregar aquela cruz, era para eu sofrer aquela vergonha, era para eu ser humilhado daquele jeito, porque eu era o condenado, mas Cristo pagou um preço pela minha condenação. E o apóstolo Paulo fala isso, que nenhuma dívida mais existe contra nós, porque foi cancelado na cruz. Então, quando nós olhamos para Cristo explicando aos seus discípulos o que era o reino dos céus, ele usou coisas simples para nós entendermos. E talvez para que você entenda também, e para que você abra os seus olhos e comece a ver se você encontrou essa pedra valiosa, você tem que analisar e falar assim, qual é a importância que eu tenho dado para isso? Qual é o valor que eu tenho entregado? Porque a gente, quando acha algo que gosta, a gente vai atrás até conseguir, né? Às vezes a gente quer comprar, vamos dar um exemplo, comprar um carro, trocar de carro, a gente se esforça, trabalha mais, até ter o dinheiro e a condição para pagar o carro, não é? Quando a gente quer comprar algo de valor, a gente se esforça, junta dinheiro para poder alcançar esse algo de valor. E quando nós olhamos para nós mesmos em relação à nossa vida espiritual, será que nós temos nos esforçado por aquilo que nós encontramos em Cristo, o reino de Deus, a salvação da nossa alma? Algo que nós não merecíamos, mesmo sendo nós tão pecadores, pessoas tão miseráveis, pessoas que poderíamos dizer assim que, como diz o próprio Provérbios, caminhávamos a passos largos para o inferno, para o abismo, mas brilhou sobre nós a luz de Cristo. E qual é o grande valor, a grande importância que damos para isso? Às vezes nós queremos fazer o quê? Andar novamente em rumo ao abismo, às trevas. Às vezes a gente tem que parar e analisar e falar assim, o que eu faço da minha vida de cristão? Como eu vivo a minha vida de cristão? Porque ser cristão não é somente estar na igreja, não é somente fazer parte de um grupo, não é somente ter uma comunidade de fé, né? Uma tribo para nós participarmos aqui. Não, mas ser cristão é fazer aquilo que Jesus falou, olha, todos os dias você nega-se a si mesmo, pega a sua cruz e siga-me. Se você ler depois lá em Lucas 9, vai falar muito sobre isso, vai falar de pessoas que foram até ele. Senhor, eu vou te seguir para onde quer que você vá.
E Jesus nunca ofereceu uma vida fácil para essas pessoas. Falou para ele assim: olha, as raposas, elas têm os seus ninhos, as aves, ela tem os seus covis, as raposas, né? E as aves do céu, ela tem os seus ninhos. Mas eu, filho do homem, não tenho nem aonde reclinar a minha cabeça. Ele nunca demonstrou para as pessoas, vem que eu te arrumo um lugarzinho aqui no meu time, né? Você é legal, eu vou colocar você no meu time. Ele nunca falou isso. Outros foram lá: Senhor, primeiro eu vou sepultar o meu pai, aí eu vou atrás de você. Ele falou assim: não, deixe que os mortos sepultem os próprios mortos. E o outro foi lá e falou assim: Senhor, eu vou despedir da minha mãe. Ele falou assim: olha, todo aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno do reino dos céus. É negar você mesmo todos os dias e lembrar da cruz todos os dias e pegar e colocar a sua cruz, o seu travessão nos seus ombros e ir atrás de Jesus. Eu vou seguir a Jesus. Eu vou correr atrás de Cristo. Por quê? Porque nós encontramos algo bem maior, de maior valor sobre a sua vida, sobre o que Ele prometeu para nós, para a minha vida, né? Porque Ele prometeu algo de maior valor para mim, e esse algo de maior valor é o que me interessa no momento. Nós vemos pessoas desesperadas, com medo da morte, né? Que vai morrer, todo mundo vai morrer. Se Jesus não voltar, né, e arrebatar a sua igreja, nós também vamos morrer. E o duro é que nós nunca sabemos quem vai primeiro, se é eu ou se é vocês. Mas nós vamos, se Jesus não nos levar. E as pessoas não se preparam para isso. Fica talvez só com pânico. É um momento doloroso, é um momento difícil. Mas a gente tem que desapegar às vezes dessa vida para encontrar uma vida além disso, não é? Jesus falou assim, que aquele que abrir mão da sua vida e perder a sua vida por causa do evangelho, encontrá-la-á. E aí você olha para você mesmo e fala assim: estou escondido com tanto medo, com tanta notícias ruins que cercam. Às vezes a gente tem medo mesmo de falar: nossa, e agora? Eu vou pegar isso, vou morrer com isso, né? Mas a gente pode estar andando despercebido na rua e um carro atropelar a gente. E aí também a gente pode dormir e não acordar. Nós não sabemos o propósito de Deus para a nossa vida. Dormir mesmo, né? Como o jovem Eutico, né? Que dormiu no meio da pregação do Paulo e morreu. Mas o Paulo orou e ele ressuscitou novamente. Mas às vezes a gente passa disso, dorme, de repente cai e morre, quebra o pescoço, né? É difícil nós entendermos que a vida nesse mundo, ela serve somente para que nós tenhamos a oportunidade de nos relacionarmos novamente com Deus e podermos sermos salvos pela cruz de Cristo. Ele veio e mostrou para nós a pérola. Ele veio e mostrou para nós o tesouro. Ele veio e apresentou para nós algo de maior valor. Agora a gente tem que abrir mão das coisas pequenas e correr atrás disso. Agora a gente tem que negar a nós mesmos e tomar a nossa cruz e ir atrás disso. Agora a gente tem que pegar esse algo de valor e falar: é isso que eu quero. É isso que eu vou. E abrir mão, venda, desfaça daquilo que não tem valor nenhum. E corra atrás daquilo que Cristo preparou para você. Amém? É isso que eu vou deixar para você meditar hoje. Que você possa refletir sobre isso, sobre a sua própria vida, sobre o seu próprio chamado, sobre o que realmente o Evangelho tem representado na sua vida, ou que tem representado para você. Qual é o valor disso? Qual é o peso disso diante de tudo aquilo que você tem? Qual é o peso disso que Cristo fez na cruz por você? Qual é o valor e a importância que você dá para isso? E isso é demonstrado através de atitudes e ações nas nossas próprias vidas, no dia a dia, tomando a nossa cruz e seguindo a Jesus. Amém? Vamos colocar de pé em nome de Jesus.